Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar a história de uma banda seminal, uma banda que influenciou todo mundo. Estou falando do Velvet Underground. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos assinantes do meu site andrebarcinski.com.br. Galera, se não conhece o site, dê uma olhada, é lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 3 textos exclusivos, inéditos para o site, toda segunda, quarta e sexta. Faço cursos, debates, workshops. E você assinando o site por R$ 20 por mês, você tem acesso ilimitado ao acervo completo do site, que tem mais de 800 textos e 80 cursos. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão gostar. Galera, recentemente eu revi um documentário que eu gosto muito, está na Apple TV, sobre a banda The Velvet Underground. Né? O filme foi dirigido pelo Todd Haynes, que é um excelente diretor, né? O cara que fez Safe, fez Carol, um cara excelente. O Todd Haynes realmente, assim, dos últimos 30 anos, eu acho que é um dos caras mais talentosos. E ele fez esse documentário há uns 4 ou 5 anos sobre o Velvet Underground. Eu revi agora e é incrível, assim, né? Muito. Eu fiquei com vontade de fazer um quadro para falar basicamente por que essa banda, que em vida nunca vendeu muitos discos, né? Que durou muito pouco tempo, assim, por que ela foi tão influente, né? E como é que essa banda surge naquele período tão hippie, né? E eles surgem indo em contraposição a tudo que estava acontecendo na música da época, né? E vou contar rapidamente aqui um pouco a história dessa banda, né? O Velvet Underground ele surge nos Estados Unidos, em Nova York, né? Exatamente na metade dos anos 60, quando se encontram 2 figuras geniais, cada qual à sua maneira, né? Primeiro, o Lou Reed. O Lou Reed era de uma família, morou no Brooklyn, depois mudou para outra parte de Nova York e tal, mas uma família meio careta, assim, e ele tinha uma obsessão pela música pop, né? O Lou Reed era um grande conhecedor da música pop, e ele encontra um cara do país de Gales, um galês chamado John Cale, né? E o John Cale era um músico de conservatório, né? Ele tinha estudado música no país de Gales e tinha ido para Nova York para basicamente estudar música e tentar se aprimorar, tal, musicalmente. E esses 2 caras se encontram, né? E é legal a gente falar um pouco das características de cada um para a gente entender como essa junção criou a música do Velvet Underground, né? O Lou Reed era um cara muito antagonista, né? Era um cara assim que muito rebelde, né? Era um cara que teve muitos problemas com a família, ele tinha um problema super sério com o pai era uma pessoa muito mandava na casa e não aceitava a maneira como o filho era um rebelde e tal. O Lou sofreu eletrochoques, né, na adolescência, né, ele foi submetido, infelizmente, a tratamentos de choques para se curar de um suposto homossexualidade, né, era um tratamento terrível que se fazia na época, né. E ele era um cara que sempre quis ser um rockstar, isso fica claro pelo filme, né? Tô passarinhos até aqui homenageando o Lou Reed, né? E ele, no final dos anos 60, ele consegue um emprego de compositor numa gravadora meio de fundo de quintal chamada Pickwick, né? A Pickwick era uma gravadora bem assim, terceira categoria, assim, que fazia discos muito oportunistas assim, para o mercado, imitando outros discos de sucesso. E o nosso amigo Lou Reed foi compositor dessa gravadora, onde ele lançou músicas assim muito, muito comerciais, né? Por outro lado, bom, o John Cale cai de cabeça no meio dos anos 60 na música, na cena da música de vanguarda de Nova York, né? Gente como Lamont Young, né? E ele começa a tocar com um monte de gente fazendo experimentações sônicas, né? Experimentações sonoras, explorando mantras, explorando drones, explorando repetição. Então eles tocavam, por exemplo, a mesma nota ou a mesma sequência de notas durante horas ali para tentar criar uma
realmente uma sensação mântrica, né, na música dele, né? E ele era um experimentalista, ele era um cara que curtia, sabe, ele não era um especialista em música pop como era o Lou Reed, né? Mas ele era um cara que estava sempre tentando coisas diferentes e tal. Esses dois caras se encontram, né? E quando eles se encontram, eles decidem montar uma banda, eles montam uma banda chamada The Primitives, né? Que era uma tentativa também do Lou Reed ali de fazer sucesso, né, comercial. Essa banda logo acaba porque os dois ficam de saco cheio de ficar tocando aquelas músicas pop e eles querem fazer uma música diferente, né? E aí é que surge, digamos assim, a fagulha, né, que cria o Velvet Underground, né? Como? É o experimentalismo sonoro do John Cale, basicamente, né, com o conhecimento pop do Lou Reed e a vivência do Lou Reed no underground nova-iorquino, né? O Lou Reed era um cara que frequentava muito os bares e clubes gays de Nova York, né? Que no final, meio dos anos 60, final dos anos 60, ainda havia muitos clubes onde era proibido, né? Onde a polícia invadia para proibir, por exemplo, bares gays e tal. Tanto que teve o conflito em Stonewall, né, em 69, que Stonewall foi um famoso bar gay em Nova York, onde os frequentadores se revoltaram com o assédio da polícia, destruíram tudo. Então, o conflito de Stonewall começa ali. Antes disso, o Lou Reed já frequentava esses lugares, né, e sofria esses assédios da polícia, sofria assédio da sociedade e tal. E ele queria fazer uma música que refletisse aquele tempo que ele estava vivendo e as coisas que ele estava vendo e a literatura que ele estava lendo, né, que eram os beats, era Allen Ginsberg, né, Jacques Kerouac, eram os caras tipo William Burroughs, né, que fazia os livros tipo Naked Lunch e tal, eram poetas, beats, poetas da contracultura, e ele tinha o sonho de fazer uma música que capturasse o espírito daquela época e daquele lugar onde ele vivia, que era Nova York, que era um lugar... É muito legal ver esse filme do Todd Haynes, galera, porque dá vontade de você entrar numa máquina do tempo e voltar para Nova York no meio dos anos 60. Pô, que lugar maravilhoso. Todo o cinema de vanguarda estava lá, o teatro de vanguarda, as artes, né? Você tinha o Andy Warhol com a Factory bombando, né? E toda essa mistura, artistas plásticos fazendo filmes, cineastas trabalhando com poetas, né? Era uma cena assim de uma busca pela vanguarda total, assim, né? Isso desembocaria depois, mas isso é papo para outro vídeo, no punk, né? Na no wave, né? Em todas esses estilos musicais que surgiram ali em Nova York, né? Mas voltando a 1965, 66, o John Cale e o Lou Reed montam o Velvet Underground, né? E eles acabam recrutando o guitarrista Sterling Morrison e a baterista Maureen Tucker, né, conhecida como Moe Tucker. E eles fazem aquele primeiro LP, que é o disco da Banana, né, que é um disco cuja capa é do Andy Warhol, claro, incorporando também a Nico como cantora em algumas das músicas. A Nico era uma modelo, né, se não me engano, alemã, que tinha trabalhado no A Doce Vida, o filme do Fellini, e tal. Era uma mulher muito conhecida na época e tal, mas que tinha pretensões musicais, artísticas e tal. E a Nico tinha aquela voz gélida, né? Aquela voz monotônica, assim. Ela canta vários discos desse primeiro LP clássico do Velvet Underground, né? Bom, e aí o Lou Reed e o John Cale montam o Velvet Underground, eles recrutam o guitarrista Sterling Morrison e a baterista Maureen Tucker, conhecida como Moe Tucker, né? Criam essa banda que é meio que uma experimentação para tentar colocar em música o estilo de vida e as coisas que eles viviam naquela cidade de Nova York. E aí vem o pulo do gato, né? Por que eu acho que o Velvet Underground foi tão importante e tão influente? Eu acho que o Velvet foi a primeira banda urbana do rock. Tá? E por que eu digo isso? Você pegar o rock antes do Velvet Underground, Beatles, Stones, né? Nos Estados Unidos o Hendrix, né? O Doors e tal, todas bandas geniais, artistas geniais, mas a origem da música dessas bandas é uma origem eminentemente rural, né? Quando a gente pensa que o rock nasce, né, lá do blues dos campos de algodão, né,
dos negros, né, escravizados e tal, o rock tem uma origem rural, né, ele sempre teve. Né, o rockabilly, né, vem, claro, de áreas rurais. Né? Os Beatles, quando eles começaram, eles tocavam covers de bandas americanas que eram claramente influenciadas pelo blues, pelo rhythm and blues, que eram ritmos rurais e tal. O Velvet, quando ele surge, é uma banda que fala, nós somos da cidade, nós somos da metrópole. Né? E é muito bonito ver esse vídeo, esse documentário do Todd Haynes, porque as pessoas do Velvet e as pessoas que giravam em torno ali da banda comentam como eles odiavam hippies, né? Como eles não se identificavam com a filosofia do paz e amor, né? Daquela coisa, eles eram muito mais antagonistas, né? Eles eram muito mais ligados à contracultura no sentido de libertação pessoal, digamos assim, né? Do que dessa coisa de paz e amor, vamos todos dar as mãos e dar flores para o soldado que está com a baioneta na nossa cara e tal. O Velvet era o oposto disso. Eles se vestiam de preto, eles falavam de drogas, eles falavam de prostituição, eles falavam de drag queens, eles falavam da vida nos subterrâneos de Nova York, eles falavam da vida de pessoas que eram sacaneadas pelo sistema, eles falavam das pessoas que viviam ali à margem da sociedade. Né? Então o Velvet ele foi, de uma certa maneira, assim, a primeira banda punk de verdade, né? A primeira banda que falou sobre os marginalizados, né? Era o tema do Velvet. O primeiro disco do Velvet, aquela obra-prima, o disco da banana, né? O Velvet Underground and Nico, tem músicas sobre sadomasoquismo, né? O Venus in Furs. Waiting for My Man é uma música, Waiting for the Man é uma música de alguém que está esperando o traficante de drogas, né? Tem a música chamada Heroína, Heroin, né? Quer dizer, é um disco assim, e é um disco lançado exatamente num período onde o Flower Power, né? Essa coisa da paz e amor, a geração Woodstock e tal, estava bombando, né? E o Velvet era o oposto disso. Então, assim, na minha opinião, o Velvet foi realmente a primeira banda urbana, foi a primeira banda a abraçar a cultura urbana, né, a cultura das metrópoles no rock. Eles criaram uma coisa totalmente nova, né, que não existia antes. Claro que é muito difícil você ter dois gênios como Lou Reed e John Cale ali, então a banda implode logo depois do segundo disco, né? O Lou Reed e o John Cale. Lou Reed meio que assume o papel de dono da banda, manda embora o John Cale, depois ele manda embora inclusive o Andy Warhol, né? E o Velvet Underground vira meio que a banda solo do Lou Reed. Eles lançam discos muito legais ainda, né? O Loaded é maravilhoso, tal, tem músicas lindas, Sweet Jane, Rock and Roll e tal. Mas a verdade é que aquele primeiro LP, né, o disco da banana e tal, é a obra-prima do Velvet e é a culminação ali, é a junção desses dois gênios, né, Lou Reed e John Cale. Bom, o Velvet ele meio que se desintegra ali, né, no início dos anos 70, o John Cale vai para a sua carreira solo dele, o Lou Reed também, ambos fazem carreiras solos brilhantes, né, posso até fazer alguns vídeos aí sobre os discos solos dele, mas o que eles fizeram, né, e depois eles voltam, né, depois nos anos 90, tocam juntos, o Lou Reed e o John Cale gravam LP juntos, o Songs for Drella, né, que é uma homenagem ao Andy Warhol e tal, mas esse curto período ali, vai de 65, 66 até 68, mais ou menos, quando a banda se desintegra e o John Cale sai da banda, eu acho que são anos assim fundamentais para a história do rock, e é muito legal ver no documentário as pessoas falando sobre essa banda e o que era ver o Velvet Underground ao vivo. Um dos depoimentos mais legais é do Jonathan Richman, né, que é o fundador do Modern Lovers, tal, que era um dos maiores fãs da banda e viu, segundo ele, quase 70 shows do Velvet. Seguia o Velvet ali pela costa leste americana e ele virou amigo da banda e ele fala que era uma experiência assim muito diferente ver o Velvet Underground ao vivo e que nada se comparava àquela banda em cima de um palco. Eu recomendo demais, galera. Tá na Apple TV, o documentário do Velvet Underground. Vejam antes que saiam, vale muito, muito a pena. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site andrebarcinski.com.br. É o meu site de jornalismo cultural, é o único lugar onde eu escrevo regularmente hoje,
Por R$ 20 por mês você tem direito a 3 textos inéditos exclusivos por semana, e eu promovo também debates, cursos, workshops, um monte de coisa legal no site. Além disso, você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que tem mais de 800 textos que eu fiz nos últimos 6 anos, e 80 cursos que vão desde história do cinema, carreira de David Bowie, os melhores filmes de Akira Kurosawa. Tem muito curso legal. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Acho que vocês vão gostar.